Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Mais um domingo aqui com vocês e com um tema que muita gente me pede, muita gente me pergunta e eu trouxe uma pessoa com autoridade no assunto para falar para vocês. O tema do nosso episódio de hoje é como cobrar mais e ter mais resultado. Se você trabalha com faceta de resina e não consegue cobrar, não consegue subir o seu valor, esse episódio é para você. Alan, mas se eu vendo outros procedimentos? Também, fica aí porque tem muita coisa que vai ser útil dentro desse episódio para você. Para falar sobre isso, minha convidada de hoje, doutora Adrilis Rubio, mentora do Dente a Dente em Resina, atuação em reconstrução de sorrisos, cirurgiã dentista, empreendedora. Doutora, estou muito feliz em receber você aqui. Obrigada pelo convite. Quero te agradecer por ter se deslocado, ter saído da tua rotina clínica e estar aqui para gravar com a gente e compartilhar um pouco da tua trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero poder contribuir aí um pouquinho com a odontologia desse podcast. Bora lá. Eu faço uma pergunta aqui sempre para todo mundo que senta comigo aqui, doutora. Certo. Eu quero entender por qual motivo você escolheu ser dentista. Certo. Bom, eu não tinha muita noção do que eu ia fazer de faculdade, mas eu sempre gostei de biologia, dessas áreas que envolvem mais saúde, mas não tinha certeza ainda, né? A minha prima já tinha feito odonto, estava terminando, e ela falou: Adrilis, acho que você vai gostar, parece com você, delicadinha e tal, então acho que é legal você tentar. E aí eu já entrei na faculdade de odonto, gostei de cara, então, assim, foi muito bom, né? Geralmente as pessoas entram, não gostam, saem, então eu tive essa sorte de já entrar e gostar da odontologia. E sempre me dei bem durante a faculdade, o TDAH aí me ajudou pela questão do hiperfoco, então me dei muito bem. E aí foi assim, e gostei bastante. Até hoje, graças a Deus, tem dado certo. Você se formou em que ano? Eu acho que 2018. Faz 7 anos. Uns Legal. 7 anos de formada. Então não tem muito não. É recente. Foi em São Paulo mesmo. Foi em São Paulo. Show. E como que foi esse início? Beleza, me formei em 2018, vou fazer o que agora? O início foi triste. Triste, como a maioria dos recém-formados, né, acontecem na realidade deles. Já durante a faculdade, eu buscava assim, um caminho, uma direção, perguntava para os professores o que dava mais dinheiro, o que era bom fazer ou não. E eles sempre me falavam, ou faz implante ou faz endo, né? Então eu saí da faculdade já com essa cabeça, ou implante ou endo. Só que a faculdade não dava assim, muito conhecimento profundo sobre essas áreas, né? Então, eu fui buscar cursos de aperfeiçoamento. Entrei no meu primeiro curso de endo, né? Só que aí, eu cheguei lá, foi passando os dias do curso, acabei não me identificando, não gostei. Então, saí do curso de endo, não deu certo. Aí falaram, então vai pro implante, vai pra cirurgia. Aí fui fazer curso de cirurgia para tentar também me achar na odontologia. Fiz o curso de cirurgia, não deu certo também, sangue, fiquei apavorada com aquilo, falei, acho que também não é isso, né? E então eu sempre acabei ficando como clínico geral mesmo, não atuei nessas áreas. E quando a gente sai da faculdade, a gente se depara com convênios, né, e franquias, o que é muito triste, porque a gente acaba fazendo um monte de coisa, ganhando pouco, né, então eu ganhava R$6 por procedimento. Em clínica popular. Clínica popular e convênio também, né, muito pouco mesmo, mas tinha dia que eu atendia uns 20 pacientes, então tinha que ser de 15 em 15 minutos. Você aprende coisas erradas, né, a se fazer, então, um pontinho preto no dente do paciente, cara, tira tudo. Quanto mais restauração você fizer, mais você vai ganhar, melhor, né? E era muito triste também, porque não tinha material para usar, então eles disponibilizavam um único material para todo mundo. Imagina que doideira. Exato. Teve até um dia que eu lembro que foi bem traumatizante, sabe aquele saquinho de esterilizar? Eu rasguei pra usar as coisas e tal, levei uma bronca, porque não podia rasgar, tinha que reutilizar
o saquinho de esterilizar. Então foi bem traumático, né? E aí eu fui sendo clínico geral sem visão nenhuma. Nunca imaginei chegar onde eu cheguei, né? Que eu acredito que sim, foi um sucesso onde a gente chegou. Mas nunca imaginei e nunca planejei chegar onde a gente chegou. Então, veio a pandemia, né? Todo mundo foi demitido, as clínicas começaram a fechar, né? E aí eu fui pro Instagram ver o que os colegas estavam fazendo, porque eu já não sabia mais o que fazer, tava sem emprego, tinha que ajudar em casa, né? E você tinha trabalhado esses 2 anos em clínica popular? Em clínica popular e convênio. Aí veio a pandemia. Fui demitida. Poxa. Né? Então, eu fui obrigada a sair da bolha. Se fosse pra decidir sair, acho que não teria saído, né? Então, fui demitida e obrigada a procurar uma outra coisa. E aí, eu tava no Instagram, fui ver o que os amigos da faculdade minha estavam fazendo, né? Porque, poxa, só eu que tô nesse perrengue todo, né? E aí eu vi que o pessoal, meados de 2020, o pessoal tava fazendo facetas em resina, né? Tava no auge já, 2020. No auge, tinha estourado. E aí eu vi, nossa, poxa, é legal. Nunca tinha tentado e eu tô acostumada a fazer restauração, mexer com resina, pode ser que eu goste, né? E aí o meu amigo me chamou pra auxiliar ele no procedimento, né? Meu amigo de faculdade. Eu aproveitei a chance e já de cara eu olhei ele fazendo, como ele captava paciente, olhei tudo. Falei, nossa, eu quero isso pra mim, né? Pedi pra ele deixar eu fazer um caso pra treinar ali no paciente dele, ele deixou. Ficou horrível. Conforme esperado? Conforme esperado, mas eu não tinha mais o que fazer, então isso tinha que dar certo, né? Mas ali você sabia que era treinável, né? Treinável. Então, eu nunca tive, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não, eu vou fazer e seja o que Deus quiser, né? Então, eu fiz o primeiro caso ali com ele, não ficou legal, e aí ele até não me chamou mais. Acho que ficou tão ruim que ele não me chamou mais. Melhor não arriscar mais, não. Aí ele não me chamou mais, aí tá bom. Aí eu postei no meu Instagram que eu tinha feito esse primeiro caso, e aí uma conhecida lá do meu Instagram pediu pra eu fazer nela também. Sempre tem um doido, né? Sempre tem um doido, graças a Deus. Porque na verdade, é que aquela época era novidade, Era novidade. Então, nossa, todo mundo queria. Você não precisava fazer esforço pra vender, né? Já se vendia sozinho, igual um morango do amor. Isso. Então, já se vendia sozinho. Quem estiver vendendo, ganha. E aí, eu aluguei uma sala pra atender essa pessoa. Cobrei R$4.000. Foi assim... um sonho. Eu não ganhava assim, isso no mês na clínica. Agora eu tô rica. Primeira coisa, fui no shopping, gastei tudo, Zara, fiquei super feliz. Algo que eu nunca tinha... não podia fazer, né? Sim. Então era muito escasso. E minha mãe ficou todo mundo super feliz também. Gostei muito do procedimento, mas... Ficou melhor? Ficou um pouquinho melhor. Mas ainda tava bravo. Melhor. Ainda... né, o dentista em si, quando ele gosta, ele sempre quer melhorar mais e mais e mais. Nunca tá bom. É muito exigente. Então, eu sempre exigi muito de mim até hoje. Às vezes eu faço um caso e falo, no retorno eu vou melhorar. Vou fazer isso, 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 aquilo. E acho que é um segredo, você gostar do que você faz. Porque eu tinha procurado tantas outras áreas pelo dinheiro e não gostei. Então, você fazer dinheiro com o que você gosta, se planejar e tudo mais, acho que é o melhor caminho, né? Sim, com certeza. Então, foi assim, o primeiro, né, valor que eu consegui, fiquei muito feliz. E aí, comecei a postar. Postar. Eu vi que ele fazia anúncio, né? Então, eu copiei tudo que ele fazia, vou fazer anúncio também. R$6 por dia, por uma semana. E deu certo, porque naquela época, o anúncio era muito barato. Naquela época era muito barato. Não tinha quase ninguém fazendo ainda. Ninguém fazia. Era muito fácil conseguir ali vender as facetas em resina. Então, a minha agenda lotou muito rápido. Coisa de, em 6 meses, eu já faturava R$50 mil. Imagina que choque de realidade. Muito choque. Então, a gente foi do 0 a 100 muito rápido, né? E aí, sempre alugando sala. Sempre alugando sala. E aí, eu comecei a juntar dinheiro pra fazer o nosso próprio consultório, né? Porque ia ser mais barato. Né? Ainda bem, né? Que não foi tudo pra Zara. Porque senão... Aí eu parei com a Zara, dei uma paradinha e comecei a juntar, né? Pra poder abrir o nosso primeiro consultório. E aí a gente abriu o primeiro consultório, continuou, né? Vender. E o que aconteceu depois do boom, né? O que acontece depois que alguém viraliza no Instagram, alguém que vai pro hype. Porque é muito fácil, né? Você falar...
aquela pessoa subiu rápido, aquela pessoa conseguiu fácil e tudo mais. Só que o que acontece depois que ela subiu tão rápido assim, né? Muita gente não pensa sobre isso. E, na verdade, nos bastidores é chocante, né? Por quê? A gente que subiu muito rápido em 2020 com a venda das facetas, a gente pulou todos os passos, praticamente. A gente não aprendeu sobre empreender, sobre gestão, sobre planejamento, sobre construção de marca, né? O branding em si. Então a gente pulou. Só foi indo, né? E quando a novidade passa, aí tudo isso vem à tona de uma vez só, sem dó, sem piedade. Por isso que talvez muitas pessoas ficam para trás, né? Muitas. É mais difícil você continuar do que você começar, né? Porque começar, muitas empresas começam, mas continuar no mercado, esse é o mais difícil, que ninguém fala, né? Então, em meados de 2023, a gente teve, assim, uma época muito difícil. As pessoas... Assim, a novidade já não era mais novidade, né? Eu acho que o problema, né, das facetas em si, não foi nem muita gente fazendo. Foi a novidade ter passado, né? A gente precisava se reconstruir e se renovar. Então, a gente passou uma parte muito difícil, porque... Eu lembro que a gente até teve uma conversa, não sei se foi em 2023, mas eu falei, poxa, Alan, eu quero aumentar o preço, né? E eu não tô conseguindo. As pessoas não estão vendo o valor, acham que é só uma faceta, acham que é só uma lente, né? E aí você me aconselhou aí com calma, e aumentando devagar e tudo mais. Só que eu realmente fiquei frustrada, porque eu falei, poxa vida, o meu trabalho tá muito bom. Por que eu não consigo cobrar o que eu quero, né? Então isso foi ruminando ali na minha mente. E aí eu fui mudando o meu posicionamento, tudo que eu fazia na internet. Comecei a gravar os conteúdos, né? Só que com intencionalidade. Então não simplesmente, 3 dicas de... Não, Sim. Então sempre com muita intenção. Comecei a criar um sentimento de confiança no meu público para passar com a Adrilles e não somente me procurar por uma faceta, né? Isso foi me ajudando, mas ultimamente, nesses 2 anos para cá, foi o auge, assim, do que a gente conseguiu fazer. Coisas que a gente nunca tinha feito e parou para pensar. Poxa vida, o paciente tá vindo perguntar para mim qual é o valor da lente, qual é o valor da faceta. É de resina, por que você tá cobrando esse preço, né? A gente começou a criar uma mentalidade, por que eles estão se comportando assim? Né? Eles não estão enxergando o valor, né, do que a gente faz. E aí eu falei, olha, a gente vai mudar tudo. Tudo, assim, esquece o termo faceta, lente, eu não quero mais esse termo. Aqui nessa empresa, aqui nessa história, em toda a essência da empresa, não quero mais. Não quero competir com o mercado que já existe e não quero me igualar, né, ao que todo mundo já tá falando. Eu quero ser diferente. Então eu pesquisei muito sobre construção de marca, sobre branding, tudo isso. Achei lá a teoria do oceano azul, oceano vermelho, né? Oceano vermelho é quando todo mundo tá vendendo a mesma coisa, você briga por preço, tem concorrência, tem um monte de coisa. O oceano azul, você cria a sua própria demanda. Você não depende mais da moda, da novidade. É outra coisa. E você consegue respirar, né? Cobrar o quanto você quiser. Então eu criei o meu próprio oceano azul, né, sair do oceano vermelho. Se você for no meu Instagram, nos vídeos que eu faço, até mesmo nos meus cursos, é muito difícil eu falar o termo faceta, lente, eu não vendo mais dessa forma. Então, hoje eu vendo confiança para o meu paciente, eu tento fazer os conteúdos sempre para exalar isso nele, instigar essa confiança nele, para ele poder me escolher pela minha filosofia de trabalho, não só pelo meu resultado, porque o resultado eu acho que é o básico. Os meus alunos... É a obrigação, né, de entregar. Meus alunos têm resultados lindos, né? Então, o que eu vou fazer além disso para o paciente me escolher? Boa. Né? Mas até o final eu quero que você conte, então, o que você tá fazendo lá, hein? Pra galera conseguir entender isso, porque faz muito sentido o que você disse, mas deve ter deixado muita gente mais curiosa ainda com isso. Sim. E o que você acha, Adrilles, que foi de tudo isso que você viveu, a virada de chave? Você acha que foi
o que você vivenciou com esse amigo, esse caso que você fez com ele ou não? Porque, poxa, foi muita coisa que aconteceu. Muita coisa. Mas acho que a virada de chave foi ir com medo mesmo. Então, muita gente para, porque tem medo. Sozinho não vou fazer isso aqui, não. Exatamente. Então, eu não tive essa escolha. Eu tive que fazer dar certo. E a virada de chave também, uma das coisas, eu sou muito observadora. Então, tudo que tá acontecendo no mercado, o comportamento, tudo eu vou observando e vendo e me reorganizando, me reinventando. Nunca eu fico pra trás. Eu preciso me reorganizar a todo momento. Então, tem muita gente que para no tempo e não muda. Então, tem aluno que fala, alguns dentistas me chamam no direct e falam, nossa, doutor, eu faço anúncio, eu posto antes e depois e não vem paciente, não consigo cobrar mais. Aí eu falo assim, mas você tá se diferenciando? Qual que é a diferença? Se eu for contratar um dentista hoje para fazer a estética no meu sorriso, eu vou olhar você, vou olhar o seu vizinho. O que vai fazer eu escolher você? Se tem esse diferencial hoje? Se você não tiver, realmente não tem o que fazer, né? Porque a novidade já foi. Então agora você tem que criar sua própria demanda. Faz muito sentido. E quando você começou a fazer todos esses casos, né? Que você falou pra mim que nem precisava fazer muito esforço para vender, vendia sozinho praticamente. O que você fez para começar a evoluir tecnicamente? Você fez curso, você praticava sozinha? Porque tem muita gente que hoje quer ter o teu resultado, mas também não quer fazer a parte dele. Exatamente. Bom, eu acho que a questão do hiperfoco me ajuda muito, né? Mas o que eu mais faço? Eu não paro de estudar. Então, eu tenho inúmeros cursos que eu fiz. Então, você sempre fez os cursos? Sempre fiz os cursos e sempre investi mais e mais em conhecimento. Então, a galera tem medo, né? Eu não sei se eu invisto em tal curso, não sei se eu vou aprender. Mas não é um curso que vai mudar tudo. São várias coisas que você vai tirando de cada lugar para ter a sua própria filosofia ali, seu próprio aprendizado. Então, eu sempre estudo muito e invisto sem medo, porque eu vou tirar aquele pedacinho daquele profissional, mais aquilo daquele outro, né? Então, isso ajuda a gente a crescer e, tecnicamente, algo que eu me deparava que eu tinha muita dificuldade era que a maioria das técnicas tinham que usar muitas resinas. Várias resinas, várias camadas, e às vezes eu errava na camada de dentina, depois tinha que ir para esmalte. E aí eu falei, poxa, eu quero ter uma técnica mais simplificada, mas que não perca a naturalidade também, né? Então, eu criei, né, uma nova técnica, que é a resina maquiada. Então, hoje eu faço casos em mais ou menos 4 horas, né? E como é que eu faço? Eu uso uma resina vestibular e pigmentos. Então, faço aqueles desenhinhos, aquelas translucidez que a gente vê nas fotos, tudo com pigmento, maquiagem mesmo. E uma camada de resina vestibular. Isso então, ganha tempo. Ganha tempo, fica lindo, o paciente ama. E para os alunos também, eles sempre falam, nossa, fiz vários cursos, tinha dificuldade de estratificar, de fazer um monte de coisas, sua técnica é mais simplificada e pela primeira vez eu consegui translucidez, eu consegui um resultado bacana, né? Em pouco menos tempo, menos gasto de material e paciente feliz. Então isso foi uma virada também de técnica. Show, espetacular. E de onde veio a ideia do curso? Porque, naturalmente, pelo que a experiência que eu tenho nesse ramo, você começa a ir bem, começa a fazer bem, e um colega já vai perguntar, você não me dá um curso? Exatamente. Quando eu comecei, até mesmo com aqueles casos medianos que eu tinha, a galera já pedia pra eu dar um curso e tudo mais, né? E aí, nesses cursos que eu já dava, eu sempre ia observando também o que eles tinham mais dificuldade. E aí, eu sempre fui tentando inventar didáticas para facilitar o aprendizado do aluno. E aí, eu percebi que eu sempre falava a palavra, olha, faz dente a dente, não tenta fazer tudo de uma vez só. Faz o central muito bem feito, depois vai pro lateral muito bem feito, depois pensa no canino. E às vezes você tenta fazer o acabamento tudo de uma vez só, em todos os dentes você se perde, você não faz tá aqui começando aqui já preocupado com o último. Já preocupado com o último, com o canino, né? Que todo mundo se desespera quando chega no canino. Então faz dente a dente. E aí nasceu o nome do curso, Dente a Dente em Resina. Então eu sempre, nos cursos presenciais, online, eu falo, olha, faz o central perfeito, faz o checklist da naturalidade, vê se ele tem isso. Depois você vai pro próximo dente. Show.
Muito legal. E aí, mas e aí, como começou a ter demanda, aí você falou assim, acho que vai dar bom esse negócio de curso. Sim, os alunos pediam super o curso, gostavam muito da técnica da resina maquiada. Você começou com poucos alunos, até ter turma grande. Isso, até ter turma grande. Então, eu fazia mais curso individual, né? Um aluno só e eu ali praticando nas pacientes. E aí, como a gente quase estava fechando a agenda só de curso, a gente falou, então, vamos fazer turma, né? E aí, a gente uniu ao útil ao agradável, 2 dias de curso, primeiro teoria e hands-on manequim, e no segundo dia de curso a gente faz a prática em paciente modelo, cerca de 5 alunos, então 5 alunos em cada box, eu vou auxiliando cada um, monitorando cada um, né, ajudando, e aí a gente uniu em um dia só. Então essa foi uma forma de viabilizar tudo isso. Show. E aí, e o online? Nasceu depois? Não, Porque o online foi a primeira coisa que eu fiz. É? Conta pra nós. Porque o online, quando você lançou o online, não tinha tanta gente fazendo online ainda, Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tinha o Arbex, né? Claro. Eu fui uma das, acho que, primeiras alunas do Arbex. Não, primeiras alunas não. Mas primeira pessoa que comprou o curso ali online, entre o grupinho lá. Então, depois que eu vi, né, o Arbex lançando e tudo mais, me incentivou a ensinar também de forma online. Então, antes de ter curso presencial, eu tive curso online, se não me engano. Não tenho certeza, tá? Mas quando eu te conheci, você já tinha um online, eu lembro já disso. tinha, né? Tá. Então, o curso online a gente amou fazer, porque dentistas distantes de nós, que não podiam, né, fazer comigo de perto, conseguiram fazer um online. E foi muito surpreendente, porque basicamente, que eu sei, só tinha o Arbex de curso online e não tinha mais ninguém. E aí, quando eu fiz, estourou, né? Então, o primeiro lançamento que eu fiz foi o 6 em 7, o famoso 6 em 7. No primeiro você já fez 6 em 7? No primeiro, não tinha outro curso, sim, pelo menos que eu conheça. Então foi... Talvez até tinha na época do Felipe Bezerra, eu acho que tinha. Ah, deve ter, mas eu não Mas lembro. era bem assim, realmente quase não tinha mesmo. Quase não tinha, que eu me lembre, talvez o dele e o do Arbex. Então. O Pedro Neto não, em algum depois. momento ia lançar, mas eu acho que não lembro a época. Então deu muito certo. Então até hoje a gente faz os lançamentos dos cursos online também. É muito legal porque o aluno não só assiste o vídeo e fica sozinho, tem o suporte no WhatsApp, então ele sempre pergunta pra mim, doutora, o que eu faço nisso, aquilo, e eu sempre tô ajudando. Lançar antes foi uma boa sacada, né? Foi muito bom. E a gente continua hoje, claro que hoje tem muito mais pessoas fazendo online, e aí eu tento me diferenciar novamente. Adriles, qual que é o maior erro que você vê os colegas na hora de trabalhar com resina hoje? Deve ter vários, mas me fala um aí. Tá. Eu acredito que esquecer da saúde e função do paciente em si. Só pensar na estética. Só pensar na estética. Isso é um erro muito grave. Quando eu entrei nessa área, eu também só pensava na estética. Eu colocava a resina ali, a bolinha de resina no dente, como eu tinha aprendido, e não pensava além, né? Então, o paciente saía lá com o dente branco, acabou. E aí, depois que eu fui, né, atendendo mais, estudando mais, porque na faculdade a gente aprende o básico, né? A gente não aprende um ajuste oclusal, um articulador decente. Não, é tudo muito do básico. Então, eu sempre fui... Claro, no início, a gente peca em muitas coisas, isso é normal, só que a gente não pode continuar assim, na ignorância. Então, eu sempre tive esse pensamento, tô errando e quero acertar. Então, o erro de muitos dentistas é querer continuar errando, não evoluir, não estudar. Então, hoje, não só hoje, mas quando eu percebi tudo isso, não, eu preciso pensar além da estética, na função, na saúde. Hoje a gente ouve muito se falar da reabilitação, né? Então, hoje eu vendo algo como estético e reabilitador, porque o paciente chega na cadeira, eu não vejo só a estética, eu vejo a mordida, como que tá, por exemplo, muitos chegam com um problema nos dentes anteriores. Nossa, meu dente anterior fica quebrando muito, eu não sei por quê. Imagina se eu só coloco uma faceta ali, uma resina ali, meu trabalho vai quebrar também. Vai ter mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça, então eu tenho que estudar por que tá quebrando
aquilo ali e depois vir com a estética, trabalhar a função, né? E na maioria das vezes isso acontece porque perdeu estabilidade posterior, o paciente quase não tem dente posterior, comeu tudo com apertamento, por isso que sobrecarga essa parte da frente e acaba quebrando. Então, imagina se eu vendo só pelo WhatsApp, o seu caso vai ficar 10 facetas, R$10.000. Não dá certo. Sim. Então, hoje eu chamo o paciente, avalio, faço um planejamento, um diagnóstico de tudo que ele tem, e aí sim eu monto em cima daquilo que a gente vai trabalhar. Então, muitos pacientes não saem só com o orçamento da estética, mas olha, a gente precisa trabalhar a sua função, seus posteriores. Para isso teve estudo também, né? Show. Então, você acha que o maior erro, se a gente pudesse resumir, é estar se preocupado só com a estética. Só com a estética, e negligenciar... não estuda e quer continuar no erro, né? Isso é a pior coisa que tem. É uma pena. Porque, pena. acima de tudo, o dentista ele é profissional da área da saúde. Exatamente. Então, devia ser a prioridade. Exatamente. Pra gente entrar no tema principal aqui, eu quero muita sugestão e dicas suas sobre como poder cobrar mais, sobre como você faz para poder agregar valor no teu trabalho. Tá. Eu vou só fazer um convite pra galera que tá assistindo a gente. Primeiro, se vocês estão assistindo aí e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu sei que tem muita gente que assiste os episódios e não se inscreve. Galera, ó, vamos ajudar o coleguinha. E eu quero deixar um convite também para vocês fazer parte da comunidade que a gente acabou de criar no WhatsApp. Uma comunidade totalmente gratuita para que vocês tenham acesso a conteúdo de gestão financeira, a case de sucesso de clientes e histórias reais dentro da odontologia. É uma comunidade criada para pessoas que estão começando, recém-formados, pessoas que querem começar a organizar a sua vida financeira ou a gestão do teu consultório, galera. Então a intenção é realmente poder contribuir com o máximo de pessoas possíveis. Então vai ter um QR Code, vai ter um link aí aparecendo para você na tela. Clica, faça parte dessa comunidade que eu tenho certeza que vai ser o primeiro passo para você começar a mudar a sua realidade. E, Adriles, na tua visão, o que é o primeiro passo, então, para um dentista que quer começar a cobrar mais, sem perder os pacientes? O que é esse primeiro passo? Ele tem que começar por onde? Primeiro, posicionamento. Entender quem ele é, o que ele oferece para poder mostrar isso para as pessoas, né? Não focar em, vou postar antes, depois e tal, seguindo a manada. Então, posicionamento. Você mostrar para o público a sua essência e por que o público deve escolher você. A partir disso, você consegue se diferenciar, né? E cobrar quanto você quiser. Então, quando eu comecei, eu cobrava R$2.000 uma marcada. Hoje eu posso cobrar R$9.000, R$10.000 marcada. Então, isso é mágico e sonho para muito dentista. Ainda mais em São Paulo. Ainda mais em São Paulo. Que para mim é o lugar mais difícil de vender faceta no Brasil. Exatamente. E realmente, se o aluno continuar nessa de vender faceta, é muito difícil ele cobrar mais e continuar nesse mercado, né? Isso eu falo pela minha vivência, não sei pela história de outros profissionais, mas pela minha vivência e pelos que os meus alunos falam, você vender faceta tá muito difícil. Tá, não, isso eu assisto muito. Todo dia. Então, por isso que eu não vendo mais faceta, é outra coisa, né? Vamos falar estética em resina, estética em porcelana, mas sempre alinhado com a função. E sempre se posicionar dessa forma no Instagram, nas redes sociais, para você se diferenciar. Boa. Diferenciação, então. O primeiro passo é fazer algo diferente. Exatamente. Porque, realmente, faceta de resina ou lente de resina, hoje tá todo mundo fazendo. Então. E aí você vai colocar o teu trabalho em base de comparação com alguém que tá vendendo a R$1.000. Exatamente. 10 elementos. Porque eu conheço gente que vende a R$100 o elemento. Exatamente. E aí? Aí o paciente que é leigo, ele vai olhar, não, mas os dois é faceta de resina. Exato. Então, esse é 10.000, esse é 1.000, pra que eu vou pagar 10.000? Exatamente. Então, eu bato muito nessa tecla, tem quem discorde, mas é a minha vivência. Hoje, eu não consigo mais vender faceta de resina, né? Eu não consigo mais. Me reposicionei. Construção de marca é o que eu mais vou investir pra me manter. Faz sentido. Tem uma sabedoria aí. Faz muito sentido, de verdade. E qual que é o papel da documentação? Tipo, foto, na hora de justificar um preço maior para o paciente. Toda essa avaliação, você usa tudo isso? Como é que é? Olha, eu acho que o papel do resultado é 50%. Não é 100% como muitos acham que é. Porque
eu mesma tinha um resultado muito bonito, muito bom, que eu julgava ser muito bom, uma foto muito bonita, mas ainda não conseguia cobrar o que eu queria. Então, o que que faltava? Então, a foto, o bom resultado é o básico, é o que a gente tem que entregar. É o mínimo. O mínimo para o paciente. E os outros 50% é toda aquela construção da marca, né? Todo o branding, todo o posicionamento, a experiência, tudo isso o paciente, ele tem que desejar fazer com você ou com sua empresa. Adriele, você tá me falando uma coisa, tá me fazendo pensar, né? Eu acho que nós nunca falamos sobre isso aqui no podcast. Eu escuto muita gente se comparando, tá? Ah, não, mas meu trabalho é muito melhor do que o outro. E o que você tá me falando faz sentido, assim, ó. Cara, fazer um bom trabalho, entregar o melhor pro teu paciente, isso é tua obrigação. Sim. Realmente. Sim. Na verdade, você não tá fazendo nada demais em fazer o melhor possível. Só que a gente acha que já tá fazendo demais porque a gente olha pro que tá pior. Mas então por que você não olha pro que tá melhor, né? E se compara. Exato. Então, assim, concordo com você. Fazer o nosso bom trabalho, independente na área, que seja na minha, que seja na sua, qualquer outra. Fazer o bom trabalho é a obrigação. Sim. É o mínimo que você tem que fazer pro teu paciente, é entregar um produto de qualidade. Exato. Então, vamos lá. Fazer facetas em resina lindas, na verdade, é a tua obrigação. É o mínimo que você tem que entregar. Se eu sou dentista, como eu não consigo fazer um central, um lateral, um canino? Ah, mas eu tô começando. Não, então beleza. Então a tua obrigação é estudar, treinar, praticar. Exato. Até chegar lá. Exatamente. Gostei disso. Talvez quem tá assistindo nem tanto, mas... É polêmico. Mas eu concordo, é obrigação, galera. A nossa obrigação é entregar o melhor pro teu paciente, pro meu cliente e acabou. Sim. Né? Agora, o meu diferencial tem que ser outra coisa. Exato, exatamente. Por que eles vão escolher a gente? Eu recebo muitos pacientes que chegam lá para fazer consulta e falam, olha, eu escolhi você porque você me passou confiança quando você fala. Você transpareceu a sua filosofia de trabalho, você trabalha com a verdade, você não tá de picaretagem, não sei o que, protocolo, não sei o que lá. Então você fala o real e você vende o real. Então eu senti confiança e eu vim. Né? É isso. Então, nesse novo posicionamento no teu Instagram, você vende estética e reabilitação. Estética e reabilitação. Sim. Em resina? Seja em resina ou em porcelana. O que eu mais faço é resina. Boa. E como que você comunica o valor pro paciente hoje? Independente do preço, porque isso gera uma insegurança ali em muita gente. Ficou 20 mil, como eu vou falar isso? Nossa, isso foi muito difícil para eu começar a fazer. Quando a gente começou, todo mundo fazia da mesma forma, né? O paciente mandava foto no WhatsApp, todo mundo copiando todo mundo. O paciente mandava foto no WhatsApp, e aí a gente falava, 10 facetas tal, 20 facetas tal. Era assim, todo mundo. Um cardápio. Um cardápio. Isso, pra mim, já não fez mais sentido também. Então, ainda tem colegas que fazem isso e tá tudo bem, mas pra mim, não dá mais certo. Então, como que eu comecei a fazer? Com a minha nova consciência, poxa, eu não posso, em meu novo posicionamento, eu não posso vender isso igual um produto, né? Um cardápio, como você falou. Então, é algo que eu tenho que mudar também. O paciente se interessou pelo meu serviço? Então, vem até a clínica, eu vou conversar com você, te dar um diagnóstico e um planejamento. Às vezes, o paciente acha que é só uma olhadinha, só uma consultinha. Então, eu comecei a criar essa consciência também no meu público de diagnóstico. A maioria dos dentistas não sabem fazer diagnóstico. Né? Você sabe dar uma olhadinha ali no dente, realmente por isso que o paciente pensa dessa forma. E quando eu dou um diagnóstico para o paciente, começo a falar para ele ali na consulta, ele fica, meu Deus, nunca ninguém me falou isso. E aí eu já consigo o primeiro sim do paciente, né? A confiança, quando a gente fala também, é o segundo, né? Sim. Às vezes a gente nem tem que ficar falando muito, o paciente já sentiu confiança quando você tá falando, já tá vendido. A única forma ali é se vai ser parcelado ou à vista, né? Que a gente vai resolver depois. Então, o paciente chegou lá, fez diagnóstico, sentou na minha cadeira, aí eu faço uma apresentação de tudo o que ele tem, explico como que a gente vai resolver, explico todo o meu trabalho. Poxa, eu foco em naturalidade, você não vai sair daqui com máscara, né? Muita gente tem medo. Você vai ter o dente intacto por baixo. Então, eu vou criando aumentando o nível de consciência nele, porque se ele for em outro, ninguém vai explicar, né? Então, já tenho mais um sim. E aí, quando chega no preço, já tá fácil.
né? Você já ofereceu tanta coisa pra ele? Exato, eu consegui o sim dele antes de falar o preço, que acho que é o mais importante. Já quebrei as objeções antes da objeção chegar. Então, quando eu falo o preço, hoje eu me sinto tranquila. Eu fico assim, nossa, depois de tudo isso que eu falei, acho que tá até barato. Né? Então, se eu sentir isso, eu vou conseguir fazer o paciente ter essa percepção de valor. Então, hoje eu falo, ficou 30 mil. Aí ele fica assim, e é uma dica que eu peguei, né, também. Falou o preço, fica quieto. Não fica justificando, querendo dar ficou 30 desconto. mil. Não, mas é porque... Exato. Não. Né? O paciente nem pediu desconto, o dentista tá lá dando desconto. Então, ficou 30 mil. E aí? Aí, né? aí com ele. Aí é com ele, né? Aí, depois que ele fala, tem Nossa, achei que ia ser mais barato. Aí eu já sei que ele tá procurando outra coisa, então, né? Aí eu tenho algumas outras opções pra dar pra ele. Por exemplo, se eu sempre começo a passar o maior valor, Isso. o maior tratamento. Depois pra ir abaixando, né? É o que a gente chama de... como que é? Alavanca? Eu não lembro eu esqueci o nome. Mas começa com o maior preço, depois você vai falando... Não que você tá dando desconto, mas existem planos, né? O plano maior, tipo, um tratamento total em porcelana. Você fala primeiro ele, depois você fala tratamento total em resina. Pronto, ele já tem duas opções bem diferentes. Isso, aí o em resina ele vai achar que tá realmente mais barato porque ele soube do maior preço primeiro. E ele tem a opção também de repente, no tratamento, eu posso começar então pelas restaurações, posso começar pela, né? Aí a gente vai viabilizando, não, mas você consegue fazer isso primeiro e tudo mais. E a gente tem que ser pulso firme nessas horas, né? Porque aí tá o branding também, o seu posicionamento. Então tem muito paciente que ele quer se achar que tá ganhando vantagem. Não é nem porque do brasileiro isso. Brasileiro. Ele quer sair de lá falando, nossa, consegui 10% de desconto. Exato, então eu me mantenho firme, né? Eu passei um orçamento para um paciente, aí ele falou assim, não, mas eu fui em outro lugar e ficou mais assim, você não consegue cobrir para mim? Imagina se eu faço o valor do concorrente, todo o posicionamento que eu fiz vai por água abaixo. Então, não, realmente, se eu abaixar, eu vou reduzir a qualidade. Né? Quem que você gostou mais? Né? Acho que você tem que pensar dessa forma também. E aí acaba fechando comigo. Tem que tomar muito cuidado nesse negócio de cobrir. Tem que tomar. Tem muita coisa envolvida aí. Muita coisa envolvida. Com essas comparações. E o paciente vai jogar com você o tempo inteiro, os mais espertos. Os né? mais espertinhos. E como lidar com o que fica pedindo desconto, tentando? Você tem um limite ali que você chega? Eu tenho um limite para chegar, mas eu nunca vou além. Então, o paciente continuou, insistiu, a gente mantém o posicionamento. É muito ruim para quem tá do lado de cá como paciente ter aquela sensação assim, fui lá na Drilles, era 20 mil. Aí eu não fechei, eu vim embora, daqui a pouco ela me mandou que podia ser, nossa, que fazia por 10. Eu falei, então ela tá me enganando, porque no começo ela já podia ter feito por 10. Porque hoje em dia ninguém é bobo mais. Então se eu vou oferecer um desconto, eu já falo na primeira consulta. Aí depois disso, não. Depois disso a gente faz o follow-up, mas não oferecendo valor mais baixo, mas explicando o que faltou, tentando se ficou alguma dúvida, né? Porque muitas das vezes a pessoa não fecha porque ficou com dúvida. Então, o meu papel é não deixar ela sair com dúvida. Boa. E você concorda que muitos dentistas faz esse monte de negociação no desespero por conta de talvez má administração financeira, precisa do dinheiro e aí quem precisa de dinheiro topa qualquer negócio. Topa qualquer negócio. Então, quando o dentista não está estruturado financeiramente, ele quer vender. Ele começou com 20, mas ele vai acabar com... É igual vendedor de rede. Ele começa com 20, mas ele acaba com 3, porque ele precisa vender. Sim, e aí ele se desespera, aí começa a baixar o preço, aí quando vai fazer as contas, precificar, sai no prejuízo, e aí fica aquela salada, né? É horrível. Não sei se aqui na capital tem, né? Mas lá no interior tem os vendedores de rede, de panela lá, que vai na porta. Ele chega na tua casa e custa R$100 a rede, mas até ele ir embora custa 15. Então, você só espera a última oferta. Tem dentista fazendo isso. Exato. Bom, acho que tem muita gente que tem dificuldade também para passar o valor, porque nem o próprio dentista acredita no que ele tá vendendo. Exato. E aí, se nem ele acredita, o paciente sente isso, né? Nenhuma dica de vendas vai funcionar se você não passa confiança quando você fala. Nenhuma. Então, não adianta. Você primeiro precisa acreditar no que você está vendendo e acreditar que aquela solução
vai resolver o problema do paciente. Tem muito paciente que vem desconfiado na clínica porque já foi enganado, aquela coisa toda. Fala, olha, eu não estou interessada no seu dinheiro. Eu estou interessada em resolver o seu problema. É isso. Entende? Então, quando o paciente sente que eu estou falando isso, acabou. O dinheiro acaba sendo uma consequência. Consequência. Né? E qual é a importância, na tua visão, sobre as opções de pagamento? É interessante ter várias opções, né? De parcelamento, tudo. Você vende lá como? Cartão, débito, Pix? Eu sempre passo o valor se for parcelado, né? E quando é à vista, a gente dá um desconto. Isso. Muitas já pediram em boleto, a gente já trabalhou com boleto, hoje a gente já não trabalha mais. Teve algumas questões de inadimplência, mas acho que o problema não é nem esse, é administrar todos esses boletos. Então tem que ter alguém separado só para isso. Hoje a gente não tem, mas eu sei que muitos alunos trabalham com boleto e dá totalmente certo. Eu costumo aconselhar, assim, na estética em si, trabalhar com boleto é muito delicado. Muito delicado. Eu vi mais dano ruim do que dano bom. Sim. Diferente de implante, diferente de outros procedimentos que você tem uma recorrência, né, do paciente vindo e tal. Mas a estética, depois que ele foi embora com o sorriso pronto, né? A chance de você não receber é muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com isso, estruturar uma boa entrada e tomar muito cuidado para quem vende. Tem que ter uma organização melhor, né? Tem. Mas se você tem a opção de não vender no boleto, não venda, porque é melhor. Você vai ter trabalho a menos, dor de cabeça a menos. Mas é que quem trabalha com reabilitação, com implante, essas coisas, é muito difícil não vender. Principalmente, às vezes, cidade pequena, tem aqueles velhinhos lá, vai lá, paga todo dia na porta da clínica, o boleto ainda funciona. Mas tá cada vez mais difícil trabalhar com boleto. E outra coisa que eu vi na pandemia, boleto e cheque. O cheque diminuiu mais, né? Quase não existe mais. Ainda existe cheque aqui? Não. Aí, tá vendo? Capital nem existe mais cheque. Não existe. No interior ainda existe alguns ainda. Como os antigos incas usavam. No interior ainda existe alguns. Mas a pandemia deu um susto em todo mundo. Porque ninguém mais pagou boleto e ninguém mais pagou cheque. Ixi, então imagina, eu tinha cliente lá que tinha 50 mil reais em cheque, 500 mil reais em boleto e não recebeu. Meu Deus. Alan, e será que vai ter outra pandemia? Eu não sei, ninguém me avisou daquela que teve. Então, não sei se vai ter outra, não. Então, se você não vende nem cheque nem boleto, você não vai ter esse problema. Sim. Né? Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. E como treinar a equipe para isso? Porque, investir em branding, investir em tudo isso, nossa, mas é aí um problema que eu vejo, eu escuto toda semana de cliente meu. Eu tenho problema com a equipe, todo mundo tem. Como fazer a tua equipe comprar essa tua ideia e acreditar no que você acredita? Aí você pegou numa dor, né, muito sensível de vários empreendedores, né, dentistas. A gente tá aprendendo até hoje isso, né? Não é algo que eu posso falar assim, gente... Sou muito boa nisso. Sou muito boa nisso, porque estamos até hoje aprendendo. Acho que é uma das partes mais difíceis você fazer um colaborador transmitir a sua essência, né? Então, estamos aprendendo, tentando estudar mais sobre isso, gestão de pessoas, treinamento, para poder ajudar tudo aquilo que eu já fiz antes, né? Senão acaba com tudo. Um atendimento no WhatsApp, uma abordagem na clínica, né? Com dentistas, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Então, eu sempre peguei dentistas muito parecidos comigo para trabalhar junto comigo. Quantos você tem lá? Sem ser Hoje você. só um. Só você um. E mais um? Não, 2. Um clínico geral e um especialista em implante. Boa. E aí, nós 3 conseguimos fazer tudo. Reabilitação, estética, tudo. Mas com dentista nunca tive problema. Mas com outros funcionários, meu Deus, é muito difícil. Mas não é só você não, viu? Tá uma luta. Tá uma luta. Uma luta. E eu não vejo como melhorar. E agora eu vou desanimar todo mundo que assiste. Não vejo. Nossa, Alan, você tem uma solução. Se eu tivesse, eu ia ficar rico. Igual vender água no deserto. Sim. Então, a dificuldade é passar a sua essência pro outro. Então, às vezes, eu tava até vendo isso antes de vir até aqui, esse assunto daqueles onboardings, né? Que as empresas grandes fazem para copiar, né? Fazer um mini treinamento em vídeo, como a gente não tem tempo, então a gente grava os vídeos falando sobre a nossa cultura, nossa essência, para o funcionário novo que entrar, assistir e assinar que assistiu, que entendeu. Então, isso pode ser uma solução. Eu vou testar ainda.
Pode ajudar, mas não vai resolver, talvez, mas pode ajudar. Eu faria, se fosse você. Porque adianta, pra você não ter que ficar fazendo toda hora, né? Exato. Ainda mais agora, que nós temos que ficar trocando toda hora. Exatamente. Alan, mas vocês estão trocando toda hora porque vocês são ruins de gestão. Não sei. Tem todo mundo trocando, muita gente. Sabe o que é? Eu estudo o comportamento humano desde 2015. Eu amo PNL, neurociência e eu sou apaixonado por isso. Mas, Alan, vamos então estudar gestão de pessoas, vamos entender como funcionam as pessoas. Isso não funciona mais hoje. Essa geração nova, ela não se aplica. Tudo que eu aprendi de gestão de pessoas não se aplica mais nelas. Meu Deus. Porque a visão delas é totalmente diferente. Antigamente a gente aprendia querendo trabalhar, estudar para comprar um carro, para comprar uma casa, para viajar, para passear, para ter dinheiro. Essa geração não quer ter um carro, não quer ter a casa, não quer ter nada. Então você vai trabalhar para quê? Exato. A pessoa vai lá e... Aí você vai lá, você fala assim, você pode ficar hoje 10 minutos? Não preciso disso aqui não. E ela não precisa mesmo, porque ela pode sair dali hoje, amanhã ela tá trabalhando em outro lugar. Exato. Esse que é o problema. E sem contar o sistema governamental do nosso país, que dá dinheiro de graça para um monte de gente, que aí o cara já ganha R$600 ali, ele vai trabalhar para quê? Sim. Ele faz um biquinho ali, outro, trabalha 2 dias no mês, então ele não precisa mais ter um emprego. Sim. Então isso está dificultando muito para o empreendedor. Muito. A gente até pensou, vou pagar mais, né, para atrair, mas mesmo assim, mesmo você pagando mais, não vai. Se você hoje falar assim, eu vou pagar R$5.000 para minha secretária, porque eu quero uma secretária top, vai aparecer. Vai aparecer umas 10. Só que talvez não fica ainda. Umas 2 vão pra entrevista, né? Que é assim. Aí a que contratar vai ficar um mês e vai falar assim, quer saber, acho que essa vida não é só sobre dinheiro. De sábado eu não posso ir. Acho que não, dinheiro não compra a minha... Eu preciso estar com meu filho. Tá, mas vai estar com teu filho pobre o resto da vida, porque não trabalha. Então, assim, cada um tem uma maneira de ver a vida. Só que ninguém mais quer se sacrificar para construir algo. Exato. E aí quem quer... Ô Elon Musk, manda os robôs logo, né? Vamos comprar esses robôs, vamos pôr um robô secretária. E o empreendedor é sempre o vilão. Né? Sempre vai sempre. Ser. Então, no nosso país vai ser. Sempre o vilão. E outra coisa nesse mesmo tema. Se popularizou muito as facetas. Sim. Você até não usa mais esse termo por conta disso. Pode falar. Tem muita gente cobrando muito barato, a gente sabe de São Paulo principalmente, né? Sim. A gente tem cliente no Brasil inteiro, só não tem no Acre e no Amapá. Se tiver aluno de lá, manda que nós atende de graça, só para eu riscar meu mapa, tá? Falta só o Acre e o Amapá. Mas o São Paulo, para mim, é o mais prostituído do Brasil em termos de faceta de resina. Sim. Tem gente aqui cobrando R$800 para fazer 10 elementos. Que dor. Não compensa, não é melhor fazer a limpeza, a restauração? Pelo tempo, né? Mas tem gente prometendo fazer em 1 hora. Não. Tem promessas assim, facetas de resina em 1 hora por R$800. Já vi esse marketing. Cara, é um puta marketing. Eu já vi também. Não, puta, eu acho um marketing topíssimo. Lá, patrocinado. O resultado eu não sei. Mas vamos esquecer esses extremos. Tem gente cobrando 1.000, 1.500, 2.000, Adriles, fazendo muito bem também. Sabia? Uhum. Tem gente fazendo muito bem. Pode ter certeza, tá? Às vezes é aluno seu, às vezes é aluno que vai lá e no desespero tá vendendo barato. Sim. E fazendo bem. E isso tá atrapalhando o mercado. Eu acredito que não vai durar muito. O mercado vai filtrar. Uhum. Até porque isso não paga muitas vezes nenhum custo. Não. Quem tá cobrando 1.000, 1.500 reais, ele não fez a conta da hora clínica, do imposto, do material, da maquininha do cartão. Ele tá pagando para trabalhar, mas ele não sabe ainda. Com certeza. Então ele vai quebrar, ele vai trocar. Ele vai fazer outra coisa mais rentável daqui a pouco, porque ele vai ver que ele trabalhou, ficou 4 horas. É muita responsabilidade. Mas qual que é a tua visão sobre essa popularização da resina? Olha, eu acho que quando você está começando, você precisa treinar e você precisa de muitos casos para poder treinar. Então, quando eu comecei, eu cobrava 2.000 a arcada. Menos que isso, eu acho que não vale a pena, né? Mas a partir do momento que você melhora os seus resultados, faz seu posicionamento, faz tudo certinho, você tem que subir o seu preço. Senão fica uma coisa realmente desvalorizada, você não se valoriza, né? Mas é algo que quem ainda estiver vendendo
a faceta em si, vai ser muito difícil conseguir cobrar mais. Vai ficar daí para menos. Vai ficar daí para menos. Então, eu já saí. Você vê futuro ainda na resina? Sim, com certeza. Eu faço praticamente tudo em resina. Tudo. Habilitação completa em resina. Tem muita gente que não acredita. Não dura, não sei o que lá. E dura. Se você fizer certinho, de forma funcional, vai durar. Então, não tem como parar de ter trabalho em resina. Mas a forma como você vende tem que mudar. E, na sua visão, qual a importância de uma boa gestão financeira para conseguir cobrar mais com segurança? Olha, antes eu achava que quanto maior você é, melhor. Depois, né, que a gente ficou muito maior, eu vi que quando você tá um pouquinho menor, às vezes você até ganha mais, porque o seu custo é menor. Quanto maior, mais custo. Sim. Né? Então, você dosar isso, aonde você quer chegar, quanto isso vai te custar, e se de repente vale a pena você tá onde você tá, sem tantos custos, tendo mais lucro. Então, essa organização. Às vezes você ganha mais, mas gasta mais. Então, ter essa visão, né? E você concorda que quando a pessoa está organizada financeiramente, ela faz bons negócios. Com a tendência certeza. dela vender melhor. Sim. Isso é muito essencial, maior. essencial. O planejamento financeiro é essencial. É algo que eu não sou muito expert, né, para falar. Preciso até de ajuda nisso, Sim. porque realmente, quanto mais você cresce, mais difícil fica. E a gente não aprende isso. Na então, faculdade, a gente tem que estudar, tudo a gente tem que estudar, né? Então, espero melhorar nisso também. Show. Galera, eu acho assim, quanto mais segurança financeira você tem, quanto mais organização, mais você tem confiança para passar o valor pro seu paciente, para cobrar. E se ele não fechar? Se ele não fechar, você não precisa do dinheiro. Porque eu não conheço ninguém desesperado por dinheiro fazendo bons negócios. Ninguém. Sim. Ninguém que precisa do dinheiro para amanhã faz um bom negócio hoje. Dificilmente. Pra gente partindo aqui pra fase final, eu quero falar só um pouquinho de mentalidade. E eu escuto muito dentistas frustrados, sabe? Eu acho bom a gente ressignificar e eles escutar de você, que é uma pessoa que começou do zero, que passou pela clínica popular, que passou por diversas áreas aí, passou pelas suas dificuldades, que é possível, né? Na sua visão, é possível hoje se tornar milionário na odontologia? Com certeza. Com certeza. É possível, mas tem que fazer acontecer, não vai cair do céu. Não estamos dizendo que vai ser simples, mas... Exato. Tem que trabalhar muito. Eu trabalho muito, 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 muito. Boa. Então, e o que você ainda espera conquistar da odontologia? uma clínica nova. Outra, né? Porque quantas você já teve? Eu acho que já teve. Eu te acompanho lá no Instagram, não sei, já teve umas 10 clínicas. Né? Então, tá quase assim. Mas eu gosto muito de atender, muito de resolver casos. Então, não gosto só de dar aula. Eu gosto de ver que o paciente ficou feliz com a solução que eu apresentei. Então, eu quero melhorar a experiência que eu dou pro meu paciente. Como eu já mudei muito, né, a mentalidade, o posicionamento, hoje eu queria ter uma clínica diferente, mais que proporcione mais experiência pro cliente. Então, estamos com planos aí de mudar. Show. Né, a proposta. Essa que você tá é a segunda? É a terceira? Quarta. Ó, tá vendo? É a quarta clínica. Acho que eu mudo muito. Acho que você é a dentista que eu conheço que mais mudou de clínica. Mas, enfim, vamos ver a próxima como será. Boa. E eu queria, então, que você deixasse aqui, vamos pensar em 3 dicas aí de ouro para quem quer cobrar mais. Vamos pensar em um passo a passo, vai. Se você pudesse... O que você fala para os teus alunos? Eu sou um dentista que eu faço faceta, faço bem, mas estou com dificuldade em subir meu preço. Certo. Que dica você daria para mim? Reestruturar o seu posicionamento, o seu branding, alimentar as suas redes sociais com tudo isso que você está falando e não ter vergonha. Aparecer, falar, hoje tem até IA para falar para você, por você. Então, essas 3 coisas. Mostre e justifique para as pessoas por que elas devem te escolher. Acho que isso é o que eu mais... Diferencial, né? Diferencial e é o que eu mais faço. Conteúdo e sempre pensando em alguma coisa nova, uma estratégia nova. O que eu vou falar hoje? E uma coisa interessante também, no começo, eu queria que o algoritmo trabalhasse para mim.
Então, isso até algumas pessoas me perguntam, o que eu posto? O que eu vou falar? Então, às vezes você posta um conteúdo que tem o teor de venda e, na verdade, as pessoas que entram lá no Instagram, elas muitas das vezes não querem comprar, elas querem se distrair. É uma rede social, não é para comprar o Instagram. Ela quer relaxar. Então, hoje eu que trabalho pro algoritmo. Então, eu tenho que pensar em um conteúdo que gere entretenimento e tem uma pitadinha ali que faça a pessoa querer comprar de mim. Venda sem querer vender. Exatamente. Então, começar a trabalhar pro algoritmo. E é assim que você vai colocando a sementinha na cabeça das pessoas, da sua filosofia, de tudo isso. Boa, faz muito sentido. Então, vamos resumir aqui. Branding, mudar a sua estratégia. Rede social. Constância, postagens. É chato, mas é necessário. É muito chato. E ter um diferencial. Não ter medo, vergonha, né? Isso. Não ter vergonha, fazer o que tem que ser feito. E realmente, eu acredito que procura o diferente. Procura o que você faz diferente, mais fácil, né? Que outro não faz. Exato. Porque lente de resina tá todo mundo fazendo. Exatamente. E gerir tudo isso, né? Planejamento financeiro. O Alan tá aqui pra isso. Bom, muito bom, doutora. Acho que é possível sim. A gente tem profissionais ainda vendendo com valor agregado, né? Agora eu nem sei mais se eu faço faceta de resina, você me confundiu. Agora eu nem sei mais se eu falo lente, faceta ou estética. Mas eu já era confuso com lente e faceta, agora você colocou mais uma na minha cabeça. Então, é possível vender trabalhos com valor agregado, que eu tenho algumas pessoas que vendem, conheço algumas. Então, assim, a escolha é de vocês, onde vocês querem chegar. Exato. Vocês querem ser as pessoas que vendem por 1.500, por 2, pro resto da vida? Né? Talvez momentâneo, eu tô começando agora, vou fazer uns 10 casos ali a R$2.000, vou aprender. Mas, ou você quer ser a pessoa que seja realmente recompensado pelo teu esforço, dedicação e estudo? Essa é a melhor coisa que tem. Você receber bem pelo que você fez com tanto amor e carinho, né? Aí realmente o dinheiro se torna consequência de um trabalho bem feito. Sim, com certeza. Show. Eu queria que você deixasse um recado final então pra galera. Tá. Bom, muito obrigada, né, pela audiência. Se inscrevam no canal dele para não perder as dicas, tudo. Não desista. Se você gosta dessa profissão e só está difícil, persista. Estude muito, corra atrás, porque vale a pena. Né? Vai valer a pena se você se esforçar, se você se dedicar. Porque se a gente for pensar, todas as profissões são difíceis, né? De você se alavancar, de você ser bem-sucedido. O diferencial tá na gente transformar o que a gente investiu na faculdade. Então não desista. Boa. Doutora, parabéns. Parabéns por tudo que você vem conquistando, pela tua trajetória, por todos os desafios, por se reinventar toda hora. Eu sei que não é fácil. A odontologia é um desafio diário também. Quem vê de fora acha que é muito mais fácil do que realmente quem tá internamente, eu sei disso. Então, mas parabéns por tudo que você vem conquistado. E muito obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez e estar aqui comigo. Obrigada foi uma honra. Eu espero que a gente possa gravar mais vezes, com certeza. Tá? E a gente vai trazendo outros temas aqui. Fechou. E deixa seu Instagram pra galera. @doutora Adriles com 2 L's, Rubio. A gente vai deixar ele aqui em algum lugar, aí vocês encontram a doutora lá. Isso aí. Vocês me encontram também no Instagram, no @Alan Espinosa Matias, e no YouTube, no @Alan Espinosa também, onde todos os domingos sai um episódio novo do nosso podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a todos e até a próxima.